o que é a consciência, o que guia a realidade, o que faz as coisas serem como são. Nós podemos conhecer o absoluto, o que é a realidade que se revela para a gente. Diversas questões trabalhadas pelo nosso filósofo de hoje, que é o Hegel. Então hoje a gente vai compreender um pouquinho mais esse filósofo, que é interessantíssimo, e é o que eu mais estudei até hoje. Uma coisa que eu acho que é interessante salientar antes da gente falar aqui sobre o filósofo é que quando você se especializa demais, você vê o quanto dá para falar sobre determinado tema, sobre determinado assunto, mas como o nosso curso aqui ele tem uma visão mais introdutória, eu faço ele pensando sobretudo nos iniciantes em filosofia, nos meus alunos ali do ensino médio, então não espere aquela profundidade toda que uma aula de graduação ou até mesmo de pós-graduação poderia trazer, mas veja aqui o nosso curso como uma introdução à filosofia, uma introdução ao pensamento dos grandes autores. E eu estou falando isso porque aqui no Hegel eu queria escrever 5 laudas sobre cada temática, mas eu consegui resumir tudo numa página só e espero que fique compreensível para vocês, que é o nosso grande objetivo. O Hegel, pessoal, ele nasce em 1770, falece em 1831. Ele é um filósofo do idealismo alemão, então ele está ali nessa problemática do Schelling, do Fichte. Ele é um herdeiro, então, ali da tradição kantiana e está ali no diálogo constante com o romantismo alemão também. Então, o seu pensamento ele pode ser dividido em juventude, maturidade e escritos póstumos. Nos textos de juventude, o jovem parte de uma base racionalista sobre a influência do iluminismo até chegar a passar em revista o pensamento dos seus contemporâneos no jornal Crítico de Filosofia, que fazia parceria com Schelling. Pessoal, vocês devem ter notado que eu não fico tanto falando da biografia aqui do autor, acho que isso toma muito tempo e nem sempre tem algumas coisas tão valiosas, mas o Hegel ele foi ali do seminário, então ele teve várias relações com autores que vão se tornar muito importantes. E, inicialmente, o Hegel, a gente percebe nele essa dose de um iluminismo, desse racionalismo preponderante, quando ele escreve A Vida de Jesus, né, que no alemão é Jesus Leben, e lá ele quer construir uma visão de um Jesus totalmente racionalista, como se a mística, o mistério não tivesse lugar e tudo pudesse ser dito pela razão. Só que esse pensamento do Hegel ele vai se modificando, a gente vê então outra coisa que eu acho fascinante, é como que até o pensamento ele está em movimento. Cada momento da nossa vida a gente tem uma compreensão da realidade e ela vai se formando até a gente formar algo que é basilar, mas até isso que é basilar, ele pode ser que seja momentâneo. O Hegel tenta sustentar que é um sistema que permanece apesar disso tudo, e esse sistema surge lá na sua maturidade, mas a gente vê como que essas fases elucidam essas mudanças. E me veio aqui na mente até o São Tomás de Aquino, né? Na aula não é sobre ele, não quero devagar na nossa exposição, mas conta-se alguns que o São Tomás de Aquino ele teve uma experiência mística no final da vida dele. Ele escreveu a Suma Teológica, que são, nossa, livros grossos e gigantescos, onde ele pega várias perspectivas de uma questão e constrói a dele ali como base. O Tomás de Aquino, que é visto como a base do catolicismo até hoje, só que ele teve uma experiência mística e depois dessa experiência ele fala que tudo o que ele tinha escrito era ninharia, olha só. A pessoa que dedicou a vida inteira para o estudo e teve uma experiência, falou, isso não vale de nada perto do que é a divindade que eu experimentei. Mas sem devagar, o Hegel ele parte então dessa ideia aqui inicial de tudo é racional ao iluminismo, até ele fazer parceria ali com Schelling no Jornal Crítico de Filosofia, onde vai começar a surgir uma perspectiva que ele tem dos seus autores contemporâneos, e disso ele vai formar o seu pensamento, que vai ser expresso na sua maturidade, e ali a gente vai ter então o seu sistema filosófico. Nós teremos também aqui no Hegel publicações póstumas, que são escritos que seus alunos se reúnem, compêndios, nós não vamos entrar nela porque elas falam sobre temas mais específicos, como religião, história, e aqui na aula de hoje então a gente vai focar em compreender sobretudo a ideia central do Hegel, que está dividida em consciência, né, dialética e no absoluto. Podem ficar tranquilos que a gente vai compreender tudo com calma. Então, focando aqui nesse Hegel maduro e tomando como base esses conceitos-chave, vale ressaltar que a nossa obra aqui, basilar, é a Fenomenologia do Espírito,
de 1807, na qual o filósofo expõe a ciência da experiência e da consciência, a dialética como um método que guia seu sistema e o absoluto como um momento final da experiência da consciência. Inicialmente, então, pessoal, o título da obra do Hegel não foi Fenomenologia, mas Ciência da Experiência e da Consciência. Isso porque, para o autor, há vários momentos em que a consciência passa, sendo eles o que ele vai chamar na seção lá da Fenomenologia, uma compreensão da relação entre sujeito e objeto. O desenvolvimento desses embates fará com que a consciência chegue à seção B e nela se perceba como consciência de si. Isso significa compreender que ela é quem constrói a realidade do que lhe é externo, ao mesmo tempo constrói se constrói a partir do reconhecimento. E por fim, esse movimento a leva à razão. Nessa abordagem, ela compreenderá como uma evolução de sua teleologia, que é o absoluto, momento da identidade entre o sujeito e o objeto. Então, na fenomenologia, depois eu vou mostrar elas aqui para vocês, o Hegel está fazendo a ciência da experiência da consciência, que é parte da consciência mais elementar, mais simples, à consciência absoluta, que é o momento que tem uma identidade do sujeito e do objeto. Só que, para essa consciência elementar, simples, chegar ao absoluto, foi preciso um longo processo. E esse processo faz parte do todo que forma essa consciência. Então não tem como dar um salto até o absoluto. É necessário compreender todo o seu percurso para chegar ao absoluto. E esses momentos da consciência, indiretamente, do que o Hegel está falando? Da consciência histórica do humano, do desenvolvimento da física, olha como que ela impacta a nossa visão de mundo, do desenvolvimento da linguagem, do desenvolvimento da moralidade. Isso tudo faz com que a gente avance até ter uma nova compreensão de mundo, e o que está guiando isso tudo é o que o Hegel vai chamar de dialética. Ele é o fio condutor da obra e do pensamento de Hegel. Para o pensador, tudo é um constante vir a ser, de modo que algo que se põe é negado. Das contradições, algo novo é criado e novamente negado. Da negação, de fato se constrói a identidade, ou o que se revela verdadeiro. Esse processo dilacerante é o que guia a consciência que sempre julga estar sob posse da verdade, mas quando coloca sob prova o que defende, percebe que precisa evoluir seu saber, pois assim conseguirá a identidade absoluta, momento em que, em um determinado tempo, o conceito revela o que é o objeto. Então, pessoal, para o Hegel, o que é o guia do seu sistema dialético? Em que consiste dialética? Como o movimento ele sempre acontece, sempre que algo é colocado como verdadeiro, para saber se ele é válido mesmo, eu tenho que colocar sobre prova. Lá na fenomenologia, ele fala que a consciência inicialmente percebe a realidade como um dado imediato. Então a consciência diz, agora é noite. Como que eu faço para saber se o que a consciência alega é verdadeiro? Eu verifico. Então agora eu estou gravando um vídeo aqui quase 19 horas, é noite de fato. Mas amanhã, quando for 10 horas, já não vai ser noite. Então a verdade é que ela desvanece. Então noite é um quê? É um momento. É um acontecer em certo período do dia no qual eu me guio pelas horas para defender. Tá vendo como que de uma verdade inicial imediata e da negação que a realidade me colocou, eu construo uma nova perspectiva? O mesmo vai acontecer com todas as áreas da nossa vida, com conhecimento. Pensemos, por exemplo, a matemática elementar. Olha como que se deu o desenvolvimento da matemática até se chegar no que nós temos hoje. Vamos pensar aqui na visão geocêntrica de mundo, ou seja, a Terra no centro do universo, até a gente compreender que a Terra é mais um dos planetas que está girando ao redor do Sol, que é o heliocentrismo, até o James Webb, que é o telescópio que até então eu sei que tem maior avanço na sua imagem do universo, compreender que existem várias galáxias, que o universo é infinito e está em constante expansão. A gente não consegue precisar de fato quando que é o seu início, quando que é o seu fim, o que é seu meio, onde que vai sua borda. Ou seja, a consciência, ela sempre constrói um conhecimento, e esse conhecimento, tal como a realidade, ele está num processo de constante mudança que é guiado pela dialética, fio condutor do sistema. O Hegel vai falar lá, o botão, a flor e o fruto. Olha, uma planta, ela gera lá um botão, esse botão vai gerar uma flor, parece que a flor nega o fruto, mas ela é o quê? É um momento, é um processo que acontece.
O fruto nega a flor. A gente pode dizer que é o quê? Uma negação, mas é o quê? O movimento. É o que está ali que faz com que a realidade seja o que é essa constante ruptura, esse constante movimento que forma o todo. Então, mediante a exposição da dialética e da consciência, compreendemos que para Hegel a filosofia é o conceito no tempo, ou seja, o momento em que a consciência constrói o que é aquilo que lhe aparece. Todavia, há sempre o movimento. Logo, sempre haverá uma necessidade de suprassumir os momentos anteriores. Aqui temos a identidade da identidade e da diferença. Isso quer dizer a própria ontologia do ser, pois de sua estrutura da realidade. Nesse desenvolvimento, Hegel apontará o surgimento da moralidade, da religião, da ciência, etc. Vários temas pertinentes aqui, que não dá pra gente entrar nele, porque senão o vídeo ficaria gigante. Todos eles surgem de modo imediato a partir da mediação, adaptando o conceito à realidade, tornando possível uma identidade. Não tomaremos tais pontos aqui, pois nos limitarmos ao método filósofo, suas ideias centrais, que eu estou expondo aqui como a ciência da experiência da consciência, a dialética e o absoluto. Após a fenomenologia, o Hegel vai publicar ali a ciência da lógica, onde ele mostra esse outro lado do sistema, ou seja, se na fenomenologia ele parte da ciência da experiência da consciência, na enciclopédia ele vai partir o quê? Do lado do absoluto para a realidade. Nós vamos então ter depois a enciclopédia das ciências filosóficas. Hegel vai publicar ali a filosofia do direito, que trata muito aqui sobre a moralidade, sobre o direito. Não vamos entrar nesses temas agora, mas espero que tenha ficado claro para vocês as ideias centrais de a ciência enquanto experiência da consciência que se desenvolve até chegar no absoluto, que é esse momento onde há identidade entre o conceito e a realidade. A filosofia, então, é o conceito no tempo, é o momento em que nós compreendemos a realidade, criamos o conceito para definir o que de fato é isso que nos aparece. Tudo é guiado pela dialética, fio condutor do sistema, que aparece sempre nesse movimento de apontar, negar, da negação, construir uma identidade. Esse processo ele é constante rumo a uma definição cada vez melhor. E o absoluto, que é esse momento que tanto se busca, é onde haverá uma identidade quase que perfeita, mas perfeita naquele momento em que ela consegue completamente solucionar os problemas frente àquilo que nos aparece. Pessoal, o pensador é interessantíssimo. Falei que ia mostrar para vocês rapidamente aqui, então, as obras que eu tenho dele. Espero que dê para ver aqui. Então, essa é a minha coleçãozinha, meu objeto de pesquisa. Espero que a aula tenha ficado claro. Obrigado.